Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. O tema dessa palavra é distrações. Às vezes, algumas coisas acontecem que nos distrai e faz a gente perder o que é de melhor e o que é de mais sagrado. Quantas vezes nos distraímos, perdemos a atenção e somos prejudicados no decorrer da caminhada. Distração é uma das armas que Satanás usa para tirar o nosso foco de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, podemos ver as circunstâncias que a vida trouxe para esses discípulos. Os 2 discípulos estavam tão distraídos que eles não perceberam a chegada de Jesus ao seu lado. A distração fez com que eles não reconhecessem Jesus. Veja o versículo 16 diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Estavam tão preocupados com os acontecimentos que Jesus se aproxima deles e eles não os reconhecem. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Estamos preocupados com o que está acontecendo em nossa volta, estamos preocupados com as situações, e nós encontramos Jesus ao lado e não o reconhecemos. Acontece o agir de Deus e nós nem percebemos. Esses 2 discípulos vão pelo caminho conversando. O que eles estavam falando? Eles estavam falando acerca do próprio Jesus. E eles diziam: por que mataram Jesus? Por que o nosso mestre agora está morto? Por que isso ocorreu? Jesus aproxima e Jesus disse para eles: o que vocês estão conversando? Eles olharam, não reconheceram, porque o texto diz que os olhos foram impedidos de reconhecê-los, e eles não tiveram a oportunidade de ver que Jesus estava caminhando ao seu lado. A presença de Jesus ressuscitado não foi vista por aqueles discípulos. Quantas vezes nós perdemos coisas por estarmos distraídos? Só faço uma pergunta, pelo amor de Deus, não se manifeste. Quem aqui nunca perdeu algo por estar distraído? Atira a primeira pedra. Perdemos bolsas. A mulherada perde bolsa? Perde ou não perde? E o mais engraçado não é as mulheres perderem a bolsa, é perder o que está dentro da bolsa. Geralmente o celular da mulher está perdido dentro da bolsa. Liga para ela para você ver se ela atende. Nunca vi um negócio desse, é sensacional. Deixa eu procurar, e começa, está perdido. Às vezes perdemos chaves. Quantos e quantos por distrações não trancou a chave dentro do carro? Distraído. Quantos e quantos não trancou no porta-mala? Quantos já não perdeu celulares por aí afora? Distrações. Eu me lembro que um dia estava vindo de uma
de um culto de uma das nossas igrejas. E eu não tinha carro, tinha que pegar o ônibus. E era 2 ônibus para chegar onde eu morava. E aí, parei no centro de Belo Horizonte. Eu mais um outro rapaz, o César, paramos no centro de Belo Horizonte e começamos a nos distrair com os andares do prédio que estava em construção em frente. Isso mais ou menos 11h40 da noite. E nós contávamos, 1, 2, 3, 4, 5, fomos contando quantos andares tinha o prédio. Sabe o que aconteceu? O ônibus veio, parou no ponto, desceu o passageiro, entrou o passageiro. Quando ele arrancou, a gente parou, o ônibus já foi. Para o seu governo era o último. A distração nos fez gastar mais. Tivemos que pegar um táxi, ir embora para casa. Distrações. Quantos de nós já nos distraímos com alguma coisa? Eu me lembro e não vou esquecer nunca. Eu, com aproximadamente 13 anos de idade, fui no Mineirão assistir um jogo de futebol. E eu estava acostumado na televisão. Televisão tem replay, irmão. Já deu para você entender o negócio, né? O time fez o gol. Todo mundo, eu não vi o gol. E depois estou cutucando meu irmão. Cadê o gol? Não vai mostrar de novo, não? Mas é ao vivo. Distrações faz a gente perder alguma coisa. Quantos de nós já tomamos susto por estarmos distraídos? Quem aqui tem mais de 40 anos, levanta a mão. Então, lá na sua escola, quando você estudou, havia uma brincadeira chamada Hoje Não. Tinha. Você larga de ser hipócrita. O que era a brincadeira do Hoje Não? Era uma brincadeira que a gente tinha que ficar atento, não podia estar distraído. Vinha alguém, irmão, eu já tomei tanto pedala Robinho por estar distraído. E quando a gente via a pessoa, o menino que a gente tinha uma aliança com ele, do Hoje Não, tinha que fazer assim com o dedinho ainda. Quando ele vinha, Hoje Não, tinha que cruzar os dedos aqui, ó. Hoje não. Aí ele não podia fazer nada. Os jovens de hoje não sabem nem o que é isso, então esquece. E aí, quando a gente estava distraído, ele podia chegar do jeito que quisesse. Imagina, tapa na orelha, voadora, socos. Quantas e quantas eu tomei por estar distraído. Distrações nos faz a gente ter que ouvir um áudio de 30 ou de 15 segundos enviado por alguém no WhatsApp, porque a gente está distraído e a gente ouviu 1, 2 e não entendeu o que foi falado, tem que ouvir a terceira. É verdade ou não é? A gente se distrai. Distrações. Quem aqui não se manifeste no nome de Jesus, nunca bateu o nariz numa porta de vidro? Distração. Mas essa porta não estava aqui. Mas fazer o quê? Quem aqui por distração nunca bateu o carro? Um dia eu estava numa boa, brincando, abri o teto solar. O irmão enfiou a cara por dentro do teto solar assim, brincando com o outro carro que estava atrás. E eu distraído, lá vai, a 10 por hora, irmão. Pá. Quando de repente deu uma encostada numa Dodge Journey. Meu coração disparou, só quebrou o para-choque dela. O conserto, aproximadamente R$2.000 e tantos. O cara vira para mim e fala assim: não, me dá 300 que eu aciono o seguro. Eu, toma logo, meu filho, pelo amor de Deus. Distração. Preste atenção. Tem uma pesquisa que diz que no ambiente de trabalho existem algumas distrações. 50% das distrações no ambiente de trabalho é por causa do celular. WhatsApp, Facebook, por aí afora vai. Tem empresas que proíbem até o celular ficar no bolso, porque é o que traz distrações. 15%
aliás, 45% das distrações numa empresa são chamadas de fofoca. Acontece lá também. 15% são pessoas inconvenientes que vêm na sua mesa. E tem uns que vêm e ainda deita assim. Sabe como estava acontecendo? Distrai. 10% de colegas que colocam o telefone no Viva Voz. Mas também há uma pesquisa na igreja. E a pesquisa nas igrejas é 70% das distrações na hora do culto são por causa do celular. Celular ganha em todo lugar, irmão. WhatsApp, Instagram, Facebook. Não, pastor, a Bíblia é no... Não, às vezes a gente vai fora da Bíblia. 93% das distrações na igreja são conversas paralelas. Tem gente que é o intérprete do pastor na hora da pregação. O pastor fala, ele repete. Apertou, parece que o pastor está falando na tecla SAP, então ele tem que repetir. 93%. 43% são inquietações diversas. 42% são distrações de ir ao banheiro. Gente, se a gente fosse no banheiro, todas as vezes que a gente vai na igreja, nós nunca teríamos problema de bexiga, de rins, de nada. Estamos curados. O movimento é rápido. Estamos distraídos com muitas coisas. Perdemos coisas valiosas por estarmos distraídos. Na vida espiritual, por causa da distração do dia a dia, nós perdemos a intimidade com Deus. Quantas vezes você já vai orar e você dobra o joelho para orar e você se distrai com uma coisa simples, um mosquito que passa. Ele zoa no seu ouvido e já, essa tentação desse mosquito, isso é o capeta. Não é o capeta, é o mosquito. A gente se distrai. Essa presença é algo que não podemos perder. A presença de Jesus ao nosso lado é algo que não podemos perder de maneira nenhuma. Mas eu vou à igreja, pastor. Mas eu vou no GC. Mas eu estou no discipulado. Mas na verdade, às vezes estamos longe de Deus. Participamos, mas não estamos. Porque estamos distraídos com as coisas naturais. Nós nos distraímos com muitas coisas. O contexto desse texto que lemos é os discípulos reclamando que Jesus tinha sido morto. Mas ele já tinha dito que iria morrer. Ele já tinha falado que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas esses dois, no caso aqui, não sabem ainda que ele havia ressuscitado. E eles estão indo para Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estão indo no caminho, conversando sobre os acontecimentos do próprio Jesus, questionando do próprio Jesus. Jesus se aproxima, veja o versículo 15, diz: enquanto conversavam e discutiam. Veja que a situação estava um pouco acirrada. Eles conversavam, mas discutiam. Pensa em alguém que conversa discutindo, eram esses dois. E eles lá vão ali, o próprio Jesus se aproximou no caminho deles e diz: o que vocês estão falando? Os olhos deles ficaram fechados, eles não reconheceram. Os discípulos discutiam. Quantas vezes nós estamos discutindo acerca do próprio Cristo e não estamos reconhecendo que Ele está do lado? Quantas vezes estamos discutindo sobre os acontecimentos do próprio Senhor e nós não reconhecemos que Ele está ao nosso lado? Nós estamos vivendo distraídos. Algo ofusca a visibilidade desses discípulos e eles não conseguem perceber Jesus ao lado. E aí eu queria, em rápidas palavras, falar o que ofusca a nossa visão para não reconhecer Jesus do nosso lado. As distrações, elas vêm. Mas o que está nos trazendo essas distrações? Em primeiro lugar,
questionamentos irrelevantes. Fala comigo, questionamentos irrelevantes. Se existe algo que vai impedir da gente viver um relacionamento com Deus, é questionamentos irrelevantes. Veja, naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, se aproxima Jesus. Eles falavam sobre o assunto, coisas irrelevantes, coisas que não vão trazer nenhum benefício. Eles estão sem saber o porquê, até estão conversando aquilo. Pergunta um para o outro, por que Jesus não desceu da cruz? Ele não é o Filho de Deus? Por que ele se deixou ser levado à cruz? Por que ele permitiu essas coisas acontecerem? Em algumas vezes passamos também a questionamos o que é sagrado. Por que tem que ser assim? Por que a Bíblia está dizendo que é assim? Muitos não sentem mais a presença de Jesus, mesmo Ele estando ao lado, discernindo, trazendo alguma coisa, mas os olhos estão ofuscados e não conseguem perceber, e os questionamentos são irrelevantes. Existem alguns questionamentos que não precisaríamos mais questionar. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos chama a atenção e ele diz: vocês já eram para ser mestres, mas vocês estão ainda como meninos. Tem coisas que é o beabá e a gente já era para saber e a gente está questionando. Eles questionam e eles dizem: ele não pecou, ele não teve nenhum pecado. Por que isso acontece? Questionamentos fúteis acerca da fé. Por que Deus, o Senhor, permitiu isso? Nós precisamos entender que existe a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. As coisas acontecem. Ele mesmo diz que o sol nasce para justo e injusto, mas a chuva também vem para justos e injustos. Tudo acontece ao ser humano. Questionamentos irrelevantes. A segunda coisa que nos afasta, que ofusca a nossa visão e o nosso relacionamento com Deus, é o que chamamos de frustrações. E a pergunta é: quem aqui nunca foi frustrado na vida? Levanta a mão. Quem nunca teve uma frustração na empresa? Quem nunca teve uma frustração no trabalho? Quem nunca teve uma frustração na igreja? Quem nunca teve uma frustração no contexto do relacionamento, família, casamento? Somos frustrados. Estamos tendo frustrações de todos os lados. Olha o versículo 17. O versículo 17 diz: e ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Jesus se aproxima deles e as frustrações daqueles 2 discípulos eram tão fortes que ele pergunta: o que vocês estão conversando? Ele diz: só você que não sabe, rapaz. Você está vindo de onde?
Você é o único de Jerusalém que não tem noção nenhuma. Aí Jesus começa a perguntar e eles dizem: nós estamos falando acerca de Jesus. Aquele homem que era profeta, que era poderoso em palavras, que era o Filho de Deus. Os sacerdotes o entregaram para ser crucificado e já tem 3 dias que ele morreu. E você não está sabendo dessas coisas. Veja que eles estão tão frustrados que eles olham para Jesus e eles dizem: e nós pensávamos que era Ele que ia trazer a redenção para a nossa nação. Eles agora pegam tudo que Jesus havia ensinado e joga fora. Porque Jesus havia ensinado que Ele veio para redimir, para trazer salvação, para trazer perdão, para trazer tudo. Por estar com a mente fechada, com os olhos ofuscados, com questionamentos irrelevantes, com frustrações dentro de si, eles pegam todo o ensinamento de Jesus, jogam fora e dizem: nós temos a nossa própria razão. Ele era o que nós pensávamos que iria redimir a nós, mas acabou, está tudo acabado. Quantas vezes nas nossas frustrações, nós fazemos as mesmas coisas? Nas nossas frustrações amorosas, nas nossas frustrações no relacionamento, nas nossas frustrações financeiras, nas nossas frustrações nos bens, nas traições, com pessoas, nas invejas, no medo e por aí afora vai. Nós pegamos aquilo que Deus colocou dentro de nós para trazer fé, ousadia, jogamos fora e começamos a questionar coisas que não precisavam ser questionadas. Jesus olha para eles e diz: mas vocês o quê? Esperávamos. Havia uma esperança no nosso coração. E agora não temos mais esperança nenhuma. A esperança acaba com a frustração. Quantas pessoas estão sentadas aqui hoje e por causa de frustrações estão sem esperança? Estão sem vontade. Estão sem anseio. Parece que tudo acabou. Parece que tudo está perdido. Ei, meu irmão, Deus te trouxe hoje no lugar certo, na hora certa, para dizer para você: Ele ainda é o mesmo. E toda frustração na sua vida vai ser dissipada no nome de Jesus. Mas a terceira coisa que ofusca a nossa vida, a nossa visão no nosso relacionamento com Deus, nos distrai, é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora. Se não for agora, não resolve. Se não for agora, não serve. Para mim tem que ser agora. Olha o versículo 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Preste atenção. Eles olham e dizem: não, mas era ele que iria redimir, agora acabou, não tem mais jeito. Jesus chega e diz assim: olha, vocês são imediatistas. Vocês estão querendo as coisas assim, ó, rápido. Vocês precisam entender. E vocês custam a entender as coisas. Jesus disse ainda: vocês demoram a crer. Não é Ele mesmo que tinha dito que isso tinha que acontecer? Não é Ele mesmo que tinha dito que Ele tinha que morrer, que Ele tinha que padecer? Os discípulos ficam olhando para Ele, mas Ele começa a falar as palavras dos apóstolos, dos discípulos, ou dos profetas. E ele começa a dizer, de Moisés em diante. E ele começa a trazer para os discípulos a realidade, o porquê eles estavam vivendo aquilo. Quantas vezes nós demoramos a entender, quantas vezes nós demoramos a perceber,
Quantas vezes nós demoramos a crer naquilo que Deus realmente está para fazer? Porque nós queremos para o agora. E para o agora, às vezes não é o que Ele quer fazer. Às vezes Ele quer nos mostrar algumas coisas ainda. Às vezes Ele quer nos levar a um patamar ainda maior. Mas outra coisa que nos ofusca o nosso relacionamento com Ele é acostumar com o que Ele pode fazer. Porque nós sabemos que Ele pode realizar milagres, então nós acostumamos que Ele realiza milagres. Nós estamos acostumados com o que Ele pode fazer. Olha o versículo 28. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. Mas eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Ele apeou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Ele desapareceu de perto deles. Estamos acostumados com os rituais. Se não ungir com óleo, não há cura. Se não ir lá e pôr a mão, não há cura. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. A Bíblia diz que Ele tem anjos ministradores, e nós, a nosso dispor. Olha para o teu vizinho aí e diga: você tem anjos ministradores a seu dispor. O que é a seu dispor? É você orar e dar uma ordem e Ele vai. Mas nós estamos acostumados com o que Ele pode fazer. Aí nós olhamos para o texto, e o texto diz que Jesus se aproxima, está na hora de sair para ir embora. Ele chega dentro da casa, pega o pão, partiu. Quando Ele parte o pão, os discípulos acordam. Mas é Ele. E Ele sai e os discípulos ficam sozinhos. O texto diz que eles voltam de novo para Jerusalém. Quando eles estão voltando para Jerusalém, eles agora estão voltando, não mais distraídos, mas eles estão voltando atentos. E o que acontece quando deixamos as distrações de lado? Quando deixamos as distrações de lado, nossos olhos ficam atentos aos detalhes. E o fogo de Deus queima na nossa história, queima na nossa vida. Olha o versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele falava, como nos expunha as Escrituras? Não estava ardendo o nosso coração? Não estava queimando o nosso coração? Quando nós deixamos as distrações de lado, Jesus se aproxima, o nosso coração arde. Quando estamos ligados, quando não estamos ofuscados os olhos, Ele se aproxima, alguma coisa começa a acontecer na nossa história. O objetivo do diabo, meu irmão, é trazer distração à nossa vida. Ele quer nos distrair para que a gente não veja e não viva o fogo de Deus queimando dentro do nosso coração. Quantos de nós estamos distraídos e perdemos a chama do Espírito Santo dentro de nós? Mas quando nós deixamos as distrações de lado, a chama começa a queimar dentro do coração, mas nós voltamos à nossa origem. Olha para o teu vizinho e diga: você volta à sua origem. Olha o versículo de número 33. Levantando-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, do lugar que eles não deveriam ter saído. Eles deveriam ter continuado lá, mas as frustrações os levaram para Emaús. Foram ofuscados, viveram tudo isso que eu já falei. Mas quando eles deixaram as distrações de lado, eles voltaram à origem.
Ei, o que eu estou querendo dizer? Que quando você deixar as frustrações, quando você deixar o imediatismo, quando você deixar as distrações, quando você deixar as conversas inúteis, quando você voltar o seu coração para Deus, você vai estar voltando à sua origem. Qual é a sua origem? Você nasceu para adorar e celebrar ao Senhor Jesus. Você é obra da criação dele, da coroa da criação dele. E quando nós deixamos de adorá-lo, nós estamos com os olhos ofuscados. Estamos perdendo a presença do Pai. Mas essa noite, Ele quer que nós deixemos de lado as distrações, para que a gente possa viver uma chama queimando dentro do coração e voltar às origens. E em último lugar, louvor, por favor. Quando deixamos as distrações, nós andamos junto para alcançar o propósito. Nós vivemos em unidade. Quando nós deixamos as distrações, andamos juntos para alcançar o propósito e deixamos a unidade entrar na nossa vida. Olha o versículo 33 diz: ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando eles voltam à origem, eles chegam e eles dizem: olha, encontramos Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo, ressuscitou. Quando eles chegam para contar, os discípulos olham e dizem: não, a gente já está sabendo. Ele se apresentou a Simão. Quando nós deixamos as distrações de lado, nós queremos estar junto aonde há comunhão, aonde há união. Queremos viver em comum acordo. Queremos viver para esse acordo. Queremos viver para esse propósito. Queremos viver juntos. Todas as vezes que nós deixamos as distrações de lado, nós procuramos olhar olho no olho, nós procuramos estar juntos, nós procuramos viver a alegria, nós procuramos viver o prazer e nós procuramos viver em unidade. E é em unidade que Deus derrama a sua bênção para sempre. Precisamos de unidade. Muitos de nós estamos dando desculpas. Valorizamos mais as coisas. Mas Ele quer que vivamos unidos em um acordo. Deixemos as distrações de lado, meus irmãos. Olha o versículo 35 e eu termino. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus, fala comigo, o próprio Jesus se apresentou entre eles e disse: paz seja convosco. Sabe o que eu quero terminar dizendo a você? Que quando deixamos as distrações de lado, a gente experimenta a segunda chance. Talvez você está aqui, você está dizendo: pastor, eu já perdi essa comunhão, eu já não reconheço, meus olhos estão ofuscados, eu vivi tantas distrações da vida, não tem jeito. O que eu quero dizer a você essa noite é: se você deixar a distração de lado, você vai voltar para a origem, você vai ficar atento aos detalhes, e o fogo de Deus vai queimar dentro do seu coração outra vez. Pode ter certeza, o próprio Jesus vai se apresentar a você de novo, vai trazer a você tudo aquilo que você mais almeja,
O que os discípulos mais almejavam naquele dia? Paz. Ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Que eu quero declarar essa noite no teu coração: não deixa o inimigo tirar a sua atenção, não deixe o inimigo tirar o seu foco. Esteja atento àquilo que Deus quer realizar, esteja atento àquilo que Deus quer fazer por você. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, e Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Quantos recebem essa palavra essa noite? Fique em pé no seu lugar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague.